Bom dia, meus amores, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus seguidores que eu amo de paixão por estar me seguindo. Vou tirar esse óculos aqui porque dando reflexo. Queria desejar a vocês uma boa tarde. Já tô olhando o relógio ali, já é 12:10. Hoje eu tô lavando roupa, tá tudo descabelado. Gente, cabelo branco resseca demais, eles não param no lugar, fica rebelde, né? Então, é isso. Mas primeiramente queria agradecer a vocês todos vocês que estão seguindo meu canal, que está se inscrevendo, e pedir para vocês não se inscrever não, gente. Eu tava com uns 1046, tô com 1042. Eu não sei o que tá acontecendo. Vocês estão saindo do meu canal, então eu não tô agradando pelo jeito, né? Mas eu não tô gravando muito vídeo porque eu não tô tendo tempo. Não que eu não queira. Mas eu vou começar a gravar, vocês vão ver que eu vou diversificar o meu vídeo, eu vou gravar de tudo um pouco. E eu vou ter um amigo que através do YouTube, ele entra em contato comigo, conversa comigo. Um é o Benedito, né, lá do Mato Grosso. Outro é o Giovanni, eu não sei de onde é. Ele manda muita palavra de fé para mim, muitas palavras de oração, acho muito bonito, sabe? E ele falou para mim assim, faz mais vídeo amamentando, não para expor o seu seio, mas para mostrar para as mães de primeira viagem, né, falar sobre a amamentação. Então, como eu estou amamentando ainda minha filha de 3 anos e 10 meses, eu vou fazer, mas não vou fazer assim mostrando, vou fazer falando, ela mamando e falando, sabe? Mas hoje eu vim aqui falar com vocês uma coisa que, sabe, quando eu peço o dom do Espírito Santo, eu fazendo minhas orações lá fora, estendendo roupa, que eu tô lavando roupa, eu pedi para Deus conversar comigo, né? Eu pedi para o Espírito Santo falar comigo, e o Espírito Santo passou para mim um versículo do Evangelho, sabe? Um versículo que eu gosto muito, uma parte do Evangelho que eu gosto muito, que mexe muito comigo. Desde quando eu fui ministra da Eucaristia, eu gostava muito de dar a explicação do Evangelho em cima desse Evangelho, sabe? Quando caía, nossa, esse Evangelho um dia, eu adorava. E então, eu lá, né, estendendo minha roupa, fazendo minhas orações, porque oração a gente não precisa estar dentro da igreja para fazer. Você está fazendo seu serviço, está lavando louça, está tomando um banho, está fazendo, né, amamentando uma criança, como eu faço. Você está fazendo suas orações, conversando com Deus. E hoje, eu estava estendendo a roupa e consegui conversar, né, com o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo clareamento na minha mente para me poder falar, né? E veio aquele versículo lá da Bíblia, assim, a transformação, o casamento, né, de Caná da Galileia. Então hoje eu quero falar para vocês, né, sobre o Evangelho do primeiro milagre de Cristo que Jesus fez, que foi transformar a água em vinho. Jesus e sua mãe tinham sido convidados para um casamento, né? E o casamento era um casamento, né, onde, com certeza, os anfitriões, os pais do noivo eram pessoas de importância. E Jesus estava lá, né, com a sua mãe, festando, e de repente Maria percebeu que o vinho tinha acabado. E para todo mundo que vai numa festa, a bebida é essencial, né? A bebida, a comida, né? E Maria se preocupou, falou, filho, acabou o vinho? Jesus, com a sua humildade, né? E não leve como ignorância, como Jesus falou, ele falou, o que eu tenho a ver com isso? É claro que ele não falou com falta de educação para a mãe dele. Ele falou, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas o convidado. E eu, por exemplo, quando sou convidado para um almoço, eu também não vou me preocupar se vai faltar carne, se vai faltar bebida, se vai faltar arroz, feijão. Eu não. Quem tem que se preocupar com isso é o dono da festa, o dono do banquete, né? Se eu for no churrasco e acabar a carne, eu não posso chegar no dono e falar, vai lá e mata um boi e faça um churrasco que está acabado. Faça um churrasco novo que acabou a carne. Não, não posso.
Então Jesus fez certo, ele falou assim, mãe, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas o convidado da festa. Maria ficou quieta, né? Como Maria sabia, porque o Criador, né, que tinha escolhido ela como mãe de Jesus. E ela sabia que aquele momento era o momento do primeiro milagre de Cristo. Que ele ia realizar o primeiro milagre da vida dele. Até então ele não tinha feito nada. Não tinha realizado cura, não tinha realizado milagre nenhum. Depois ele fez multiplicação dos pães, cura do cego, do aleijado, né? E aí por diante. Ressuscitou Lázaro, né? E foi até o final da vida dele, e até hoje continua realizando milagres pra gente, mas não pessoalmente, mas espiritualmente. Quando você pede o milagre, ele realiza. Mas aquele dia seria o primeiro dia o primeiro milagre dele. Então Maria pegou e pediu para que os garçons enchessem as talhas. E não era assim, talha de 10 litros não, gente, garrafões de 10 litros. Era de 100 litros cada talha. Pediu para que eles colocassem água. Olha só. Intercedeu. Por isso que Maria é intercessora. Né? Maria é a nossa intercessora. Tudo que tu pede para ela, ela pede a Jesus e Jesus realiza. Então não tem essa de ela não fazer milagre. Ela é intercessora, gente. Você pede saúde, ela pede a Jesus, Jesus te atende. Você pede paz, você pede a ela pede a Jesus, Jesus te dá. Você pede a cura a Maria, para que ela interceda a Jesus e ela intercede e você se cura. Então naquele dia, naquela noite da festa, do casamento, ela sabia que a festa acabaria se caso não acabasse o vinho, não tivesse mal que servir. Então ela simplesmente pediu para encher as talhas e Jesus veio e abençoou. Abençoou assim. Chegou e falou, ó, tira aí. Quando o garçom tirou, estava em vinho, estava transformado em vinho aquela água. E quando foi que o mestre lá, o garçom-chefe lá, o chefe dos garçons levou para o anfitrião beber aquele vinho, simplesmente o dono da festa olhou nele e falou assim para ele, viu, em todas as festas a gente é acostumado a servir o melhor vinho, a melhor bebida no início da festa. Por que você deixou para servir esse melhor vinho no final da festa? E nem o mestre dos garçons sabia explicar o que tinha acontecido, né? Porque Jesus, ele não faz as coisas pela metade, ele faz a perfeição. Jesus, ele é a perfeição de tudo. O que ele fez? O melhor vinho para ser servido. Então, gente, nisso, né, eu tenho como uma parábola, né, desse evangelho. Porque na minha vida, não vou falar pela vida das pessoas, né, mas eu posso falar que a minha vida no início foi difícil. Foi lutas, choro, sofrimento, solidão. Não tem nada mais dolorido para uma mulher se sentir sozinha, mesmo tendo um parceiro do lado. Quem é casada passa por isso, sabe. E depois, solidão, porque eu fiquei sozinha, criando meus filhos. Choro, porque muitas vezes eu chorava com eles, porque eles estavam doentes, eu não tinha ninguém para me apoiar. Chorava porque muitas vezes eles pediam alguma coisa, eu não tinha ninguém para pedir, para me ajudar, né? Hoje eu vejo as pessoas pedindo coisas na internet, né, ajuda. Eu não tinha e também não tinha coragem. Se não fosse meu pai e minha mãe me ajudar, eu não tinha coragem de pedir ajuda para as pessoas de fora. E nem nesses negócios de prefeitura, assistência social, eu não tinha coragem. Então eu preferia trabalhar, fazer minhas faxinas, para apanhar o que comer dentro da casa. E vivendo com a pensão desse tamanho de 2 filhos, né? Porque
eu tive relacionamentos, filhos. Eu tive um relacionamento que o pai não ajudava em nada de uma filha. Então, para mim, isso, dessa festa do casamento, eu falo para mim, que Deus deixou a melhor parte da história para o final, depois que eu tinha completado meus 40 anos, 39 para 40 anos. Eu acho que é 41, 42 anos, 42, 41. 42 anos. Porque é onde eu conheci o meu marido, onde eu posso dizer que hoje eu tenho um companheiro, hoje eu tenho um pai para minha filha, Maria Vitória, que depois veio, a Maria Vitória. Hoje eu tenho um pai substituto para os meus filhos, que o meu marido, ele se preocupa com meus filhos de outro casamento, com meus 3 filhos de outro casamento, como se fosse dele, né? Hoje eu tenho uma pessoa que eu não sinto solidão, que eu não sou sozinha. Em todos os momentos da minha vida, tanto nas alegrias como nas tristezas, na doença, ele esteve comigo. Na morte dos meus pais, ele esteve do meu lado. No meu problema que eu tive de convulsão, que eu fiquei na UTI, ele estava do meu lado. E nas alegrias, nas festas que a gente vai, em tudo, né? Às noites, eu nunca passo sozinha. Então, hoje eu tenho. Então, voltando lá, explicando para vocês. Jesus fez o melhor vinho, transformou a água em vinho. A sua transformação foi perfeita. É o mesmo que ele fez com a minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele transformou o meu lar. Ele transformou a minha casa. Ele transformou o meu coração, que hoje eu sou uma pessoa melhor. Então, falo para vocês, não desanime, gente. Porque Jesus, às vezes o sofrimento que vocês estão passando, as coisas que vocês passam, a tristeza, é Jesus lapidando vocês, tornando vocês mais fortes, para que lá no final vocês tenham alegria. Não no final da vida, mas um determinado tempo vai chegar o tempo que vocês serão felizes, serão abençoados, terão tudo que vocês merecem, como no casamento de Caná da Galileia. O melhor vinho é servido no final da festa. A melhor da sua vida é servido no final. E também falo, sim, que aqui na terra você pode sofrer. Você pode carregar uma cruz pesada nas suas costas. Você pode suar sangue como Jesus suou sangue. Mas a hora que você tiver seu encontro com Cristo, você terá uma eternidade de alegria, uma eternidade de paz, uma eternidade de Deus, tá? Uma boa tarde para vocês, fica com Deus e fica comigo, gente. Compartilha esse vídeo, comenta esse vídeo, se inscreve no meu canal. Um forte abraço, um beijo, que Deus abençoe cada um.